Pois é, estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui, nessa turma maravilhosa, e vamos continuar falando da educação brasileira, né? O Brasil, que acabara de sair de um longo período de ditadura militar, viu-se obrigado a promover um rápido processo de adequação do seu setor produtivo, de suas instituições políticas e culturais e das mentalidades de seus dirigentes aos desafios da revolução da informática, da economia globalizada, da mundialização da cultura, das exigências de novos atores sociais, como o desenvolvimento das minorias e uma nova realidade. Esse desenvolvimento das minorias ainda é um gargalo muito grande para muita gente. Principalmente o atual governo, que ele diz que minorias? Quem tem que mandar é a maioria. Ele não entende que a minoria é a maioria, mas que não tem os seus direitos, que não tem os seus... o que lhe é de direito, e são cobrados somente os deveres. Eu vi essa semana, semana passada, e fiquei estarrecido, turma, Edinaldo, Luísa, Leonardo. Eu vou ver o nome da turma, de vários da turma aqui, para que eu não seja ingrato e esteja falando só o nome de alguns. Quando você fala só o nome de alguns, aí a Kathleen acaba sendo muito ingrato, né? Ainda aparece aqui a Rayane também, a Cícera Damasceno, Isis Meridian, a Andressa e os demais da turma. E fiquei extremamente estarrecido quando um deputado falava lá: olha, chegou a hora ele é empresário, ele é do Rio Grande do Sul, ele tem um nome, não sei se é Fúvio, alguma coisa assim, e ele discutia com Cristóvão Buarque e com o Boulos. O Cristóvão, que foi um grande governador de Brasília, que foi um grande ministro, senador, hoje com posições neoliberais, murista, deixa a gente assim um tanto quanto estarrecido, mas com algumas coerências nas falas. O Boulos, numa retidão que cada vez mais me admira, a posição desse professor, desse pensador do Brasil. E o deputado do Rio Grande do Sul disse: olha, sou empresário, chegou o momento de acabar com esse negócio de direito, só direito, direito, tem que ter deveres, tem que ter deveres. Aí o Boulos diz, quer dizer que os deveres é tirar dinheiro do fundo da educação, da saúde que está precisando, os deveres é tirar direitos trabalhistas, deixar o trabalhador sem nenhuma estabilidade, financiar grandes banqueiros, grandes fazendeiros de extensões de terras, que às vezes são ociosas, e deixar o povo numa encruzilhada desse jeito.
E ele ficou sem resposta. E não tem, porque as pessoas às vezes pensam que empresário é quem paga os direitos dos trabalhadores. Não é o próprio trabalhador que paga, é descontado é dele mesmo para pagar. E ele falava que professor tinha que voltar a ganhar um salário mínimo, que é um projeto de lei mandado pelo Paulo Guedes e pelo seu presidente da República, que tramitou ainda na Câmara dos Deputados e no Senado, mas está engavetado. É dessa maneira que esse povo aí pensa. Se tiver alguém dentro da turma que defende esse modelo aí, me desculpe, mas infelizmente está sendo desse jeito. E como o Brasil saiu, lá vem a ditadura de Floriano Peixoto e de Marechal Deodoro da Fonseca, outras eleições, mas com cunho de ditadura, até quando chegou uma ditadura dentro de uma ditadura. Quando Vargas não aceitou e tomou o poder em 1930, em 1937 ele dá outro golpe, Estado Novo, já falei isso aqui para vocês, depois voltam novamente ali a caminhar com a democracia, e quando o Jânio Quadros é eleito, naquele tempo, só para vocês terem uma ideia, o presidente, você votava no presidente da República e votava no vice-presidente. O vice-presidente, que era o João Goulart, era de uma outra chapa, você podia votar em um da chapa e de outra chapa. E o João Goulart, porque veio o Juscelino antes, né? Quando foi com o Juscelino, o vice-presidente também foi o João Goulart. E o João Goulart teve mais votos do que o presidente da República, que foi o Juscelino, que um mandato ali muito tumultuado, construiu Brasília, mexeu no dinheiro da Previdência, que era bem acumulado, que isso daí o Vargas deixou um acúmulo muito grande, e outros, mexeu em muita coisa, fez acordo com a Volkswagen, com a Chevrolet, deixou de construir a nossa malha viária, não investiu na educação e construiu Brasília. Depois vem a eleição do Jânio Quadros, o Jânio que, estou dizendo um momento histórico aqui, tinha umas paranoias quando ele foi governador, prefeito de São Paulo. Ele tinha um secretário. Sempre que ele enchia a cara, ele ia e renunciava na porta do palácio. E esse cara ia lá, pô, presidente, o governador, então o prefeito, e retirava ele. E na conjuntura política para a presidência da República, esse cara não pôde ficar como chefe de gabinete dele. E no primeiro ar de Copa, como diz a gente nas rodas, não é, Edinaldo? Ele pega e renuncia, e teve que renunciar, e os militares já ali insuflados pelos americanos que estavam patrocinando ditadura de Pinochet, ditadura do Diabo 4, ditadura em tudo quanto é lugar, Nicarágua e em outros locais, tentaram não deixar o Jango assumir, mas o Jango assumiu, com a força do Brizola, com a força de outros movimentos, e fez um governo razoável. Mas ali, Carlos Lacerda, que era o Fernando Henrique da época, mas mais de boca aberta, e o Aécio da época, fez a grande propaganda ali para que o Jango não assumisse, João Goulart. Ele assumiu, fez o mandato,
e quando se preparava para ir para a reeleição, e anunciava a reforma de base, que era da Previdência, da Educação, a reforma agrária, aí anunciaram que os comunistas iriam tomar o Brasil. Quando ele anuncia principalmente as mudanças na educação. Aí é quando a gente ficou aí 21 anos na ditadura militar, que matou, tirou direitos, tirou deveres, tirou tudo. No plano político, o recém-conquistado direito de escolher república fez o país passar pela experiência amarga de precisar de expurgar um presidente legitimamente eleito e escolher 2 presidentes de centro-esquerda que alinharam o país com políticas econômicas neoliberais de alto custo social e fartos lucros bancários. Aí você vai entender que Fernando Henrique fez isso junto com Itamar Franco. Porque, na verdade, quem era o presidente da República era o Fernando Henrique ali, que era o superministro, né? Nesse ambiente de rápidas mudanças culturais, os meios de comunicação de massa reforçaram sua influência sobre a população e passaram a ameaçar a hegemonia da escola na função de preparar novas gerações. Olha, nesse ambiente de mudanças rápidas culturais, os meios de comunicação de massa, aí vem Hilari, aí veio Xuxa, aí veio outras coisas, aí veio o Diaba 4 aí, para fazer esse tipo de coisa. Tentando responder todos esses desafios sob a influência de organizações internacionais de fomento de desenvolvimento. Uma reforma do sistema educacional foi implementada. Apesar da resistência inicial da parte do setor educacional, as mudanças na esfera cultural e científica são tão profundas que provavelmente acabarão por transformar definitivamente a face da educação, tal qual se configurou nos tempos modernos. A história das 2 décadas do século XX. Quando estudamos a história das 2 últimas décadas do século XX no Brasil, a dimensão que mais chama a atenção é a economia. Isso porque a ditadura entregou o país para o governo dos civis em um processo agudo de recessão com alto índice de desemprego, alto índice de Projeto Jari, Transamazônica, tudo foi desvio de verba, tudo foi. Para se ter uma ideia, entre maio e junho de 1981, que já estava na abertura política, que começa em 1979, a inflação anual no Brasil girava em torno de 85%. E os grandes oligopólios comerciais aumentavam seus preços a uma taxa média de 170%, enquanto o setor submetido à competição de uma taxa de 60%. Brécia Pereira, 2009, vai comentar isso. Na passagem de 1984 para 85, a inflação anual no país estava a 224%. Quando José Sarney assumiu a presidência, porque o Tancredo deu o piripaque lá, né? Presidência em 15 de março de 85, seu grande desafio foi pôr em ordem a economia do Brasil. O instrumento por ele utilizado para sanar a economia foram os chamados planos econômicos. Nós vamos já continuar falando desses planos econômicos, tá bom? Porque nós estamos quase chegando aqui ao final do nosso segundo vídeo, aí na sequência a gente vai discutir